orar pelo nosso pastor, que o Senhor Deus nos use como canal de bênção para nossas vidas, como tem usado. Pode esteve ali mais na hora, hoje de manhã idade, e agora aqui para ministrar a poderosa palavra para nós. Com certeza nosso Deus vai renovar o nosso pastor. Oremos. Querido Deus, querido Pai, já louvamos, aleluia, já adoramos o Teu nome santo e poderoso, Pai. E agora vamos receber o maná do céu, o alimento, a palavra poderosa, Pai eterno. Coloca as palavras no lado do Teu servo, Pai, usa o Teu servo, trazendo, Pai, o conserto, consolo, edificação para nossas vidas, Pai, porque Tu sabe, conhece o que nós precisamos ouvir para sermos edificados, Pai. Também renova a ação do Teu servo, Pai querido, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus, já renovou. Glória, aleluia. Glória a Deus, nós tivemos também discipulado, foi uma bênção, né? A Karina e a Helena estiveram ali conversando sobre a palavra de Deus, e como é bom a gente falar sobre as coisas de Deus, né? Você aprende sempre. Abra sua Bíblia, amados, Salmo 96, hoje é culto de missões. E o desejo de Deus é que todas as nações da terra, elas temam e louvem ao Senhor, pois Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aqui o título do Salmo é Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força, formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade e tremei diante dele todos os moradores da terra. Digam às nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brama o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, e então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Pode sentar, amados. É bom servir ao Senhor, é bom estar na presença do nosso Deus. E é bom saber também que a palavra de Deus se cumpre. Ela se cumpre, os homens aceitando, ou crendo, ou não crendo, a palavra vai se cumprir. O que tem de acontecer, vai acontecer, e já começou a acontecer. Deus, Ele tem o seu plano de salvação, de amor e de bondade, mas também Ele é justiça, e por isso os povos e as nações são convidados a adorar a Deus. Por isso que Ele diga, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. E Ele dizei entre as nações, isso é, aqui está falando de missões. Diga, isso é, proclame entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale, porque Ele vai julgar os povos com retidão. Então, amados, porque todos os nossos planos nessa terra, eles se desvanecem se não estiver incluído a vontade soberana e perfeita de Deus.
nós aprendemos sobre Deus. Ele é justo, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o conhecimento, Ele não erra, nenhuma das suas decisões são erradas, não falham, mas o que Deus quer de nós, o seu povo, é a proclamação disso. As pessoas estão se perdendo, o inferno está se enchendo, e a terra está cada vez mais longe da vontade, dos planos de Deus. E Deus, Ele sempre fala ao seu povo: eu sei os pensamentos que tem sobre vós, são pensamentos de paz. Então Deus quer salvar, mas Ele quer usar a sua igreja. Então nós estamos também falhando pelo fato de que, como igreja, não estamos agregando mais almas ao Senhor. Muitas vezes estamos conformados com a nossa bênção, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, e temos muito pouco tempo para Deus e para os seus projetos na nossa vida. E isso traz a nós tanto uma responsabilidade como também uma cobrança. Que Deus nos deu paz, sabedoria, graça, salvou-nos, tirou-nos da condenação eterna, livrou-nos das garras do inimigo, e nós muitas vezes nos acomodamos nisso. E as pessoas do nosso lado estão condenadas, elas não vão ser, elas já estão. E nós temos o habeas corpus, nós temos a liberdade para elas, porque foi dado a nós, porque primeiro recebemos a liberdade que veio de Deus, amém? Você hoje é salvo, amém? Amém. E por que você é salvo? Porque você creu em Jesus. Por que você creu em Jesus? Porque um dia alguém falou: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa é a palavra da fé que está junto de ti. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração a gente crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus, a gente pede para ela confessar. Uma vez eu estava no culto ali em Toyohashi, e um peruano, eu perguntar se ele já tinha aceitado Jesus, se ele cria em Jesus. Eu disse: sim, creio. Você já aceitou? Já aceitei. Você confessou? Ele falou: não precisa confessar, eu já creio no meu coração. Eu falei: se eu te mostrar na Bíblia que a Bíblia diz que você precisa confessar com os lábios para a salvação. Você crê no coração para justificação, isso é, os seus pecados que estão diante de Deus te condenando, quando você crê em Jesus, você é justificado. Mas para você ser salvo, precisa confessar. E aí então, ele falou: então me mostra na Bíblia. Aí nós fomos lá em Romanos capítulo 10, aí começamos a ler para ele, e ele disse: uau, então eu preciso confessar com a minha boca? Sim, está escrito aqui, com o coração você crê para a justiça, mas com a boca você confessa para a salvação. E aí ele confessou: então eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu falei: então agora você está salvo. Então tem coisas, amados, que é simples. A pregação do Evangelho, ela não é complexa, ela é simples, porque qualquer um pode ser salvo se crer em Jesus como Salvador. A situação que a pessoa vive, muitas vezes, coloca ela numa situação que ela perde a esperança, não imagina que para elas tem uma oferta gratuita de Deus, mas alguém precisa falar. Alguém precisa dizer: olha, a salvação é de graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, nem por obras. Você crê em Jesus, você vai ser salvo. Se você confessá-lo como seu Senhor e Salvador. E aí, então, nós precisamos entender que nesses últimos dias as coisas estão piorando no mundo. Os homens estão cada vez mais se afastando de Deus. O ódio pelo nome de Deus, o ódio pelas coisas que traz o homem a responsabilidade de seus atos, está sendo uma ofensa muito grave para eles.
E eles estão odiando quem fala de Jesus. Mataram o nosso irmão Charlie ali nos Estados Unidos, porque ele defendia a fé nas faculdades, nas universidades. E o ódio era tanto por ele que planejaram essa morte dele. Mas interessante que o sangue de um cristão parece uma semente, né? Depois que esse rapaz foi usado para tirar a vida de Charlie, está espalhando um movimento na América de jovens, dizendo: eu sou Charlie, eu vou pregar o evangelho que ele pregava, porque eles podem matar o mensageiro, mas a mensagem ninguém pode matar. E está havendo um avivamento nos jovens na América. E na Inglaterra e outros países o movimento está aumentando. Isso significa também que Deus está promovendo um avivamento, porque Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar brevemente a igreja do Senhor, e nós muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com as coisas da nossa casa, que esquecemos quem somos. E qual é a nossa tarefa, qual é a nossa função nessa terra. Nós gastamos todo o tempo no nosso trabalho, nas coisas que temos que fazer. Mas as pessoas que estão à nossa volta, perdidas, sem paz, sem direção, sem Deus, e nós temos tudo o que elas precisam, mas nós estamos segurando para nós, somos egoístas. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Se isso foi bom para você, foi bom para mim, vai ser bom para eles também, mas eles não sabem como ouvirão se não há quem pregue. Então, nesse momento, nós estamos sentindo do Espírito de Deus conclamar a igreja: fale com Deus antes do final do ano, igreja do Senhor. Você quer uma alma para Jesus. No seu trabalho, nas pessoas que você conhece, você pode falar para elas, convidá-las a vir ao culto, falar de Jesus para elas. Olha a Deus, não precisa se preocupar o como você vai falar, o quanto de conhecimento você tem. A salvação é por fé. Nós temos que estimular nossos jovens, nossas crianças, a falar de Jesus, a proclamar Jesus, porque senão nem elas vão para o céu, porque elas não estão interessadas em Jesus, não estão interessadas nas coisas de Deus. Então por que elas vão querer morar com Deus se elas nem querem saber de Deus? E nós não vamos enganar ninguém na igreja. Quem não gosta de verdade está livre para sair. Mas quem quer ouvir a verdade vai começar a ouvir a verdade, desde nós, os grandes, os ministros, até mesmo os menores. Nós temos que entender a verdade do Senhor. Missão não se brinca, missão é coisa séria. E Deus está chamando a sua igreja para a tarefa que Ele tem dado a nós, que é anunciar o Evangelho. Mas nós estamos fechados em nós mesmos, e nós estamos acomodados naquilo que nós achamos que é certo, e não estamos mais fazendo a obra de Deus, estamos recusando o que Deus está mandando fazer. E nesse mesmo momento que eu estou falando com vocês aqui, tem almas caindo no inferno. Cada segundo, uma pessoa está morrendo. E quem sabe pode ser uma pessoa que você conhece, que eu conheço, que poderia ter ouvido o Evangelho, poderia ter ouvido o plano de Deus para a vida dela, e ela poderia ter aceitado Jesus como Salvador, e ela estaria hoje salva, estaria esperando a ressurreição dos mortos. Mas nós estamos egoístas demais, e não estamos falando de Jesus para as pessoas, não temos tempo, nós desculpamos e damos desculpas que não sabemos falar, não sabemos como o pastor sabe, não sabemos como... Irmãos, para pregar o Evangelho, você não precisa saber a teologia, você precisa ter a salvação em sua vida. Agora, é lógico, se você nem é salvo, você nem vai querer pregar para ninguém, porque você não sabe, não tem experiência com Deus. E é por isso que não tem vontade de falar. A salvação, ela vem a nós quando nós aceitamos Jesus como Salvador. E depois que aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito de Deus vai colocar dentro de nós um desejo grande de falar com alguém sobre essa experiência. Mas como eu vou falar de alguém com uma experiência que eu nunca tive? Filho de crente não é neto de Deus. Cada filho de crente tem que ter uma experiência pessoal com o Senhor. Porque Deus não tem netos,
Deus só tem filhos. E muitas vezes nossos filhos estão se perdendo, indo para o inferno, porque não creem em Jesus, estão dentro da igreja, mas não ligam para nada, não ligam-se em nada, estão apenas vindo por obrigação, ou você está empurrando eles. Mas e o serviço que temos que fazer em casa não temos feito? E a doutrinação dentro de casa, a leitura da Bíblia, oração junto com eles, fazendo até as lições da escola bíblica, nós não acompanhamos e queremos que a igreja salve nossos filhos. A igreja não vai salvar. Porque a Bíblia recomenda que os pais ensinem os filhos no caminho que devem andar. A igreja dá o suporte, a igreja dá a ajuda para manter e solidificar a fé deles, mas nós, os pais, está a responsabilidade de levar a eles a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E depois, quando eles começam a se perder, a gente culpa que a igreja não tem nada para os jovens, a igreja não tem atitude, a igreja não tem o trabalho que atrai os jovens. Tem igreja cheia de jovens, porque tem tantas coisas para eles fazerem lá, tem tanto divertimento, tem tanta atividade, que eles estão felizes lá. Mas quando você fala de Jesus, da vida deles, eles não. Eles estão tendo sexo, eles estão tendo tantas coisas acobertadas por uma palavra mentirosa chamada de amor. O verdadeiro amor fala a verdade. O verdadeiro amor, ele confronta, porque o Evangelho é amor de Deus. E nós muitas vezes estamos vendo que igrejas estão atraindo jovens, mas porque dão a eles divertimento, dão a eles entretenimento, e não dão a eles a verdadeira palavra de Deus. Nós, como servos e servas do Senhor Altíssimo, nós louvamos a Deus porque nossa igreja tem sido uma igreja que fala a palavra e a verdade, tanto para jovens, crianças e também adultos. Mas às vezes Deus está olhando para nós, está vendo o comodismo que nós estamos tendo. Eu tenho orado a Deus, eu falei: Senhor, eu não quero pastorear uma igreja estéril. Eu não quero pastorear uma igreja estéril que não dá luz a nenhuma alma. Porque a igreja sem salvação de almas está morta. E a morte espiritual é a pior coisa que pode acontecer numa igreja do Senhor. Mas quando a igreja está viva, começa a ter salvação de almas, começa a ter testemunhos da palavra de Deus. E nós gastamos o nosso tempo muitas vezes com tantas intrigas e contendas. E criamos tantos problemas dentro da igreja com os outros, e ficamos com o bico, cara virada para o outro. Isso não é cristianismo, isso é mundanismo, isso é carnalidade. O que nós precisamos é verdadeiramente ouvir a voz do Espírito de Deus que chama: ei, Jesus está vindo buscar a igreja. E ele falou: por acaso quando eu voltar eu encontrarei fé na terra? Só pode falar de Jesus quem tem fé. Só pode falar da salvação quem é salvo. Mas se eu estou calado e tenho medo, tenho vergonha, estou me envergonhando de quê? Do Evangelho? Me envergonhando do nome do Senhor? Sabe o que Jesus falou sobre isso? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, isso é terrível. Nós temos uma eternidade para viver depois dessa vida aqui. Quanto tempo você vai viver?